Estamos de volta então aqui no Epoch Times Brasil. Para você que está chegando agora, curta, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. E você que está chegando agora, hoje é uma noite muito especial para a gente aqui no Epoch Times Brasil. A gente está recebendo presencialmente em Miami Paulo Figueiredo e o Coronel Gerson Gomes. E dando seguimento a muito do que vocês estavam falando no último bloco, eu queria pegar um gancho que eu acho que é muito interessante, porque a gente sempre ouve falar das instituições quando falam do 8 de janeiro, e tem duas instituições em particular que eu acho que é pertinente abordar. E acho que cada uma dialoga com o campo de estudo, a carreira de cada um de vocês. Uma delas é o Exército e o que aconteceu com o Exército nos fenômenos do 8 de janeiro e depois. E outra é o livre mercado de ideias, a imprensa, que não deixa de ser uma instituição de qualquer sociedade livre, né? Você fala muito, o Paulo tem cursos excelentes, o Fim da América é um deles. Me escapa o nome do outro sobre o jornalismo. A morte do jornalismo. A morte do jornalismo. Então, mas dois cursos onde o Paulo aborda muito a fundo a questão até sobre como os Founding Fathers, muitos deles eram jornalistas, né? Sim, claro. Então, queria que a gente falasse sobre a questão da imprensa e a questão do Exército, duas instituições que profundamente tiveram uma mudança brusca de curso no Brasil nos últimos 12 meses, aí, talvez até um pouco antes. Então, a gente pode começar, talvez, por você, Coronel, até respeitando a patente, sobre o Exército e a questão do debate sobre como fica a instituição após os eventos do 8 de janeiro e tudo o que aconteceu no final do ano passado. Nós vivenciamos no governo Bolsonaro uma experiência que foi uma experiência difícil. Inclusive, eu me lembro que quando eu fiz essa afirmação, nós estávamos no Pingo nos Is, e essa afirmação causou um pouco de estranheza, porque eu disse que para grande parte do alto comando das Forças Armadas era mais difícil você lidar com um governo Bolsonaro do que com um governo do PT. E quando eu fiz essa afirmação, eu fiz a afirmação baseado na dificuldade que o militar tem de transitar no meio da política partidária. E o que acabou acontecendo no governo Bolsonaro foi que, por uma total incapacidade de quadros, de mobiliar os quadros da própria administração federal, ele fez uma opção bastante apoiada pela população. Havia essa expectativa de você não utilizar a prática do presidencialismo de coalizão, que foi a forma bonita que foi inventada pelo PSDB, mas que o PT acaba avançando, comprando o Congresso Nacional, distribuindo os ministérios, como se diz no Brasil, de porteira fechada. A proposta do Bolsonaro foi uma proposta completamente diferente. Ele se dissociou dessa ideia de entregar os ministérios, montou ministérios mais técnicos, mas ele não tinha massa para justamente fazer essas nomeações de primeiro, segundo, terceiro escalão, que normalmente elas são feitas pelos partidos, e isso acaba criando esse ambiente, né, de governabilidade, como se diz. E o que ele acabou fazendo? Ele levou muitos militares para a administração e trouxe militares, inclusive, que estavam no serviço ativo. Os dois exemplos bastante emblemáticos são o próprio Braga Neto e o próprio Ramos. Eles são trazidos para dentro do Palácio, inclusive para articulação política, e isso poucas pessoas perceberam. Eu já discuti isso com o Paulo algumas vezes, mas isso causou nas Forças Armadas uma certa reação, e até há um anticorpo dentro das Forças Armadas à política partidária. Essa que é a verdade. Então, embora as Forças Armadas sejam uma instituição essencialmente conservadora, e eu creio que ao lado talvez até do movimento cristão no Brasil, do movimento até evangélico que cresce muito no Brasil, são duas diferenças que a gente tem até em relação aos Estados Unidos. Aqui, a instituição militar é muito respeitada, mas ela não necessariamente ela tem um perfil que possa se dizer que ela adere a pautas essencialmente conservadoras, porque a gente vive uma sociedade aqui já um pouco mais liberal em várias questões de costumes, etc. Mas no Brasil a gente ainda tem uma sociedade muito conservadora, e a família militar ela é muito aderente a essas pautas conservadoras. Então, nós tínhamos um governo em que a cúpula militar
embora fosse convergente com todo o discurso do presidente Bolsonaro no que diz respeito aos costumes e até, de certa forma, até a proposta de políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, essa instrumentalização da farda ou da instituição militar para dar respaldo político era algo que causou um desgaste muito grande que foi pouco percebido pela população. Isso acaba emergindo, ou a gente vê essa crise acontecendo justamente na fase final, quando o presidente Bolsonaro decide concorrer à reeleição. Lembrando que o início da sua proposta, ele não concorreria à reeleição, ele inclusive havia uma proposta dele propor a extinção da reeleição e talvez voltar a uma configuração de governo de 5 anos, ou alguma coisa assim, mas ele resolve concorrer à reeleição e, de certa maneira, ele acaba caindo numa grande dificuldade de relação com parte da cúpula das Forças Armadas, por causa dessa dificuldade que eu imagino que tinha nas próprias Forças Armadas de verem, por exemplo, vou dar alguns exemplos muito rápidos. Ele traz o comandante militar do Sudeste da ativa para dentro que é o general Ramos, para o Palácio do Planalto, mas ele ainda o mantém no serviço ativo. Isso foi uma coisa que causou estranheza. A própria situação da nomeação do Braga Neto como ministro, também ele troca os comandantes de força. Quando ele coloca o Braga Neto como ministro da Defesa, ele troca os comandantes de força. Isso o Milei fez agora na Argentina, né? Chamou a atenção das pessoas que ele acabou nomeando um mais moderno e com isso ele manda para a reserva um grupo grande. No Brasil, pouca gente se apercebeu, mas o Bolsonaro ele fez algo similar. Quase a mesma coisa. Não no mesmo nível, porque não foi a quantidade não foi tão grande. Mas foram 4, se eu não me engano. Mas ele causou um problema na Marinha, na Força Aérea e no Exército. Isso foi pouco percebido pelas pessoas. Então, quando ele, por exemplo, ele escolhe um comandante do Exército que é alinhado dentro da sua perspectiva, e depois ele chama o ministro da Defesa para ser o seu candidato a vice-presidente e pega o comandante do Exército e joga como ministro da Defesa. Esses processos não foram assimilados pela cúpula das Forças Armadas com muita facilidade. Essa interferência política ou essa instrumentalização das Forças Armadas trazendo as Forças Armadas para o debate político. Um outro exemplo bastante claro para a audiência, não só o porta-voz, né, que era o Rego Barros, que é trazido do serviço, ele era o chefe do Seconsex e assume ali o porta-voz, mas o caso mais emblemático é o próprio Pazuello, que é trazido no meio da pandemia. Ele era um general comandante de região militar lá em Manaus, e ele é trazido para ser o segundo do Ministério da Saúde, só que o ministro, em um mês, ele desiste do meio daquela confusão. Poucas pessoas sabem, mas a grande missão do Pazuello, quando ele foi chamado pelo Bolsonaro, foi a questão dos grandes contratos que existem no Ministério da Saúde, com uma grande quantidade de corrupção dentro dessas estruturas de licitação, etc. Então, ele é trazido ali para fazer essa gestão, essa logística da pandemia, e acaba que ele assume o Ministério da Saúde e hoje ele é um deputado federal. Então, quando a gente... eu sei que para grande parte da população havia uma expectativa de que as forças salvem o Brasil, Forças Armadas salvem o Brasil, etc. Mas houve um processo que aconteceu durante o governo Bolsonaro que é muito difícil. Talvez hoje nós estejamos vendo como aconteceu hoje. Eu não sei se você viu a foto dos comandantes das forças e também do chefe do comando conjunto do Ministério da Defesa. Estavam lá os dois almirantes, o brigadeiro e o comandante do Exército ao lado do ministro da Defesa, com uma expressão de constrangimento, colocados numa posição secundária, mas que compareceram a essa cerimônia que, obviamente, eles não tiveram nenhum prazer, e eu, inclusive, tive informações de que eles tentaram não comparecer. Eu, inclusive, publiquei um tweet em que eu fiz menção a essa questão de você não deixar usar a farda como aconteceu no 7 de setembro. Eu não sei se vocês lembram, mas no 7 de setembro houve aquela foto que o fotógrafo oficial do Lula, né, que já o acompanha há muitos anos, ele faz uma chamada e eles fazem uma foto todos de mãos dadas com o ministro da Defesa e o Lula logo após o desfile.
Aquela foto foi uma foto que causou enorme constrangimento no público interno. Então, lidar com um governo de esquerda ou lidar com um governo como Fernando Henrique, ou como o governo Lula, ou como o governo Dilma, foi a minha experiência. Eu vivi isso na tropa. E eu sei que foi muito difícil. Porém, lidar com o governo Bolsonaro, ao contrário do que muitas pessoas pensam, também foi uma experiência muito complexa para a Força Armada. Porque quando eles perceberam que dentro dos quartéis, dentro da família militar, havia um avanço da política partidária para dentro da caserna, isso causa uma repulsa natural. Então eu creio que parte do fenômeno que a gente viu naquele finalzinho do governo Bolsonaro foi um pouco de reflexo disso também. Claro que a gente pode avançar. Eu e o Paulo fizemos algumas lives e que era interessante porque ele tem o contato com a insatisfação de parte dos subordinados, ele tem esse acesso de muitos oficiais, conversam com ele. E eu, por outro lado, é a minha geração que está no alto comando. Então, todos os integrantes do alto comando são meus conhecidos ou com quem eu convivi 32 anos e exatamente a minha geração é a geração que está no alto comando hoje. Então eu tenho uma perspectiva, o Paulo tem a perspectiva da insatisfação muitas vezes, mas eu tenho uma explicação um pouco mais sistêmica do que aconteceu. Eu creio que hoje a gente vive no Brasil uma crise de imagem muito grande, porque existe uma característica do chefe militar. Quase todos os chefes militares optam pelo silêncio diante da crise. É interessante que essa ideia, muitas instituições faziam isso no passado, né? Mas eu lembro sempre das companhias aéreas. As companhias aéreas, de um tempo para cá, elas quase que padronizaram que o gerenciamento de crise quando cai um avião é assumir a responsabilidade, abraçar as famílias e você dizer que vai realmente se colocar ao lado do cliente. Já os militares, eles têm uma característica. Eu não chamo isso de denial, mas talvez eu creio que é uma característica de você se calar e ter a expectativa de que o tempo e que a obsolescência dos fatos e dos acontecimentos vai gerar um ambiente mais tranquilo com o tempo. E eu creio que essa foi uma falha, na minha opinião, muito do desgaste do que aconteceu, particularmente do dia 9, que eu acho que a gente pode até falar um pouquinho depois sobre isso. Há essa percepção da perfídia, né, que acontece no dia 9, muito disso em função do silêncio. Do silêncio antes, ainda na época do Freire, que é um grande amigo, fez o curso de Estado-Maior comigo, depois fez o curso de Logística e Mobilização, nós fizemos 2 cursos juntos, era o comandante do Exército. Ele assinou aquele documento em novembro, autorizando as pessoas a se manifestarem nas portas dos quartéis. Os 3 comandantes assinaram sem a assinatura do ministro da Defesa. Aquilo já foi um fato bastante emblemático. Mas o fato é que a transição dos comandantes que deixaram os cargos no final do governo Bolsonaro e foram substituídos pelos mais antigos. Veja que o Lula ele não ousou escolher comandante nem para a Marinha, nem para o Exército, nem para a Força Aérea. Ele deu a autorização para o ministro da Defesa que ele escolheu para apaziguar a situação, que colocasse os 3 mais antigos. Então ele colocou o mais antigo da Marinha, da Força Aérea e do Exército. Isso foi uma promessa que ele fez durante a transição. De não escolher ali. Justamente na expectativa de apaziguar aquele clima de enorme tensão que de fato existiu no final do ano passado. Então eu creio que essa transição ela foi muito complexa e inclusive eu creio que o 9 de janeiro é o ponto nevrálgico para o Exército, não o 8. O 8, claro, que a gente vê aquele colapso da segurança no Palácio do Planalto, para mim é inadmissível. Posso falar para vocês dois, ouso dizer que eu jamais admitiria que na frente dos meus subordinados um oficial da Polícia Militar entrasse no Palácio do Planalto e fizesse o que foi feito com o comandante do BGP ali. Que é um oficial de escola, alguém altamente considerado, e que ele foi atropelado por um oficial da Polícia Militar que entrou ali para prender as pessoas e simplesmente desconsiderou que o Palácio do Planalto ele era uma área militar sob a administração militar. Então, aquilo que aconteceu ali, que depois durante a noite vai evoluir os acontecimentos para o que acontece no dia 9,
Eu creio que parte desse problema todo foi dessa transição complexa em que o comandante, que era o Arruda, que assume, ele resolve não desfazer aquilo que ele recebeu do comandante anterior, e ele não retira os acampamentos, e o próprio ministro da Defesa fala isso, não havia ordem judicial, não havia a expectativa de que aquilo se dissiparia com o tempo. E como estava acontecendo, quem acompanhou lá em Brasília sabe que teve o Natal, depois no Ano Novo já diminuiu, na virada do ano ali, quando teve a assunção do Lula, os acampamentos estavam diminuindo, mas foi convocada aquela manifestação para o domingo, que aliás eu e o Paulo, por causa do 6 de janeiro, a gente vivia alertando do perigo, né, desse tipo de... Aliás, nós falamos sobre isso diversas vezes, né? Até porque a gente tinha a referência do 6 de janeiro americano com uma defasagem de 2 anos. Então, eu creio que parte da crise militar hoje se deve ao que aconteceu no dia 9, mas principalmente por causa do silêncio. O silêncio, essa opção do comandante militar dele entender que os assuntos eles acabam se decantando e que com o tempo a verdade aflora e que você não precisa se explicar, isso acabou gerando uma série de desinformação ou pelo menos de percepções erradas, né, da população. Eu lembro que aqueles tic-tacs, né, como a gente ficou conhecido ali no final do ano, né, a nossa audiência sabe do que se trata, mas aqueles grupos de WhatsApp que toda hora tic-tac, tic-tac, agora vai. Agora... Eu era odiado pelos tic-tackers, porque eu jogava água fria, você também? O tempo Jogávamos todo. Água fria nos tic-tackers o tempo inteiro. Assim, o Gerson tem um ponto fundamental aqui, que é o fato de que todo presidente outsider, ele é, por definição, despreparado para a função que ele vai ocupar. Porque você vai se preparando para a função de dentro do ambiente que você está. Então, quando o Lula se elege presidente, em um certo sentido, ele está mais preparado para a função do que o Bolsonaro. Por quê? Ele tem nome para todos os ministérios, ele tem nome para todos os cargos, ele tem nome, pessoas que acompanharam ele ou a aliança política que o elegeu. Quando um presidente outsider se elege, ele precisa nomear dezenas de milhares de funções. E ele não tem um banco de recursos humanos para isso. Isso aconteceu exatamente com Donald Trump. E o que o Donald Trump faz? Ele recorre ao maior partido político do mundo, que é o Partido Republicano, na época. No mundo democrático, né? Claro. 90 milhões de membros, acho que tem o Partido Comunista lá. Exato. Então, do maior partido de um regime democrático do mundo, que é o Partido Republicano. E o Partido Republicano tinha, 8 anos antes, membros da administração, tinha gente desde a época do Reagan, que está aí hoje, funcionando, trabalhando, tem todos os governadores de estado, pessoas que tiveram funções. Essas pessoas estão preparadas de certa forma. O Trump teve uma enorme dificuldade, que era que muitos desses eram de um establishment republicano, e o Trump passou uma enorme dificuldade com esses caras. Tanto que em 2019 que muitas coisas começam a entrar na linha 2 anos e meio lá pelo mandato. Exato. Tira o Rex Tillerson, bota o Exato. Pompeo. O Rex Tillerson foi o maior... o cara, vou botar o cara para chefiar o Departamento de Estado. O cara era o maior globalista que você podia imaginar. Então, ele foi aprendendo o jogo ao longo do processo. O Bolsonaro teve um problema similar. Quando ele se elege, ele vai colocando pessoas para funções onde ele está completamente perdido. O Ministério da Educação talvez seja o maior exemplo disso, mas vai até para a Apex aqui em Miami. E todas as vezes que ele começa a naufragar, ele começa e olha e fala assim, eu preciso de alguém que seja patriota, que tenha o Brasil em primeiro lugar, probo e competente tecnicamente. Poxa, onde que eu vou achar essas pessoas? Ora, o maior celeiro de pessoas patriotas, honestas e competentes tecnicamente é o Exército Brasileiro. Ou não só o Exército, as Forças Armadas, exato. As Forças Armadas como um todo. É o maior. Então, o Bolsonaro acaba recorrendo todos os momentos a militares. Você imaginar que você vai contratar um militar para trabalhar em comunicação, eu estou fazendo uma provocação aqui especial ao Gerson, que era da área de comunicação do Exército, uma brincadeira aqui entre amigos, mas é surpreendente, porque os militares não são conhecidos pela sua habilidade em comunicação. Agora, eu estava falando especificamente do Rego Barros. Mas é a ausência de banco de dados de recursos humanos. Além disso,
esse contraste que o Gerson falou é muito importante, porque não é só isso. Aqui nos Estados Unidos, os militares participam da vida pública com mais naturalidade, porque vem fazendo isso desde o George Washington. Né? Claro, que era o militar, era o General Washington. Claro. E eles se ufanam, né? Os candidatos aqui fazem questão de eles dizer, não, eu fui militar, eu servi, eu fui Exato. na campanha. Eu acho que tal. até o Andrew Jackson, que parece que ele era courier, entregava carta na Guerra Revolucionária. Os primeiros 5, 6, 7 ali, todos militares que lutaram na Guerra da Independência. Existiu uma chacota com o George Bush, porque ele, se não me engano, tinha trabalhado no Coast Guard, no National Guard. Ah, uma coisa assim. assim. Tinha uma... É um demérito você não ter tido algum serviço militar ativo. Como o Trump, quase todos passaram pelas Forças Você Armadas. tem que ter, né, alguma ligação com o seu serviço à pátria. No Brasil, depois de que o meu avô saiu do governo, em 85, você teve um processo de achincalhamento mesmo dos militares e de defenestração. Ou Defenestramento. Defenestramento. Acho que foi bem, defenestração. Talvez. Dos militares de qualquer função pública. Porque, lembra, até 85, a presença dos militares nas funções públicas era exagerada. A ideia de general de pijama, etc., comandando empresa estatal, isso era uma realidade. Os militares tinham uma presença muito forte nos governos militares. E daí, quando chega o Bolsonaro, você tem esse contraste completo, meio que eles começam a voltar, e isso, sem dúvida nenhuma, gera um constrangimento, até porque, e o Gerson pode até atestar isso, muitos dos militares que chegavam lá olhavam o jeito do Bolsonaro e falavam, esse cara... Começa que tem uma questão hierárquica. Eu não creio que é hierárquica, não. Eu divirjo dessa questão hierárquica. Da tese da hierarquia? Eu divirjo pelo seguinte, a questão não é hierárquica. É do preparo. É do preparo. É isso. Porque exato. O que acontece... Porque, por exemplo, você pega o Tarcísio é capitão. Isso. Ele vai para o meio civil ainda como capitão. O Bolsonaro também ele deixa o exército como capitão. Mas a questão é mais do fato Esse cara não tem Estado Maior. É porque você não tem a bagagem do nível estratégico. Só que o Bolsonaro ele tinha a grande experiência política. Isso é uma das coisas que eu ouvi de vários generais. Eles diziam o seguinte, fica óbvio que falta ao Bolsonaro a visão estratégica, porque quando ele olha para a experiência militar dele, é a experiência tática, como capitão. Ele não viveu a maturidade da concepção estratégica. Porque é como tenente-coronel, que você geralmente faz tenente-coronel, você faz o Estado Maior como major, tenente-coronel, mas depois você vai comandar, você vai ser assessor, e depois você faz o curso de política e estratégia, que é o mais alto nível. Ele não passou por isso. Porém, inclusive na França, por exemplo, as funções civis de ministérios demandam que você faça um curso de política, estratégia e alta administração. Então eles têm essa visão estratégica. As pessoas não têm ideia, e principalmente hoje elas têm menos ideia ainda, porque há um desprezo grande atualmente pelas Forças Armadas, em todas as camadas da população, mas as pessoas, ou quase todas, as pessoas não têm ideia do grau de formação de um militar no Brasil. O problema não é falta de formação. Porque eu acho que muitas pessoas podem ter um retrato de que são pessoas despreparadas. Não são. Limitadas. Mas só fechando essa ideia do que você colocou, o problema que se identificava, ele era rapidamente dissipado quando o Bolsonaro assumia o protagonismo político. E aí eu ouvi de vários generais que eles diziam o seguinte, ele pode ser limitado na concepção estratégica, e eu achava até... bonito da parte do Bolsonaro, porque ele se admitia limitado em várias questões, mas ele tinha o tino político e a experiência de ter vivido no Congresso durante décadas e de ter convivido com esses políticos do baixo clero, do centrão, ele ter vivido isso ali, dava a ele uma visão política que nenhum dos generais tinha e nenhum dos políticos, dos militares que foram levados tinha. Mas ainda assim houve um conflito com certos generais. A gente pode falar do general Fernando. Podemos enumerar aqui os casos... Mas é porque o Fernando também ele vinha de uma experiência política, né? A gente pode... O que eu posso dizer assim, houve a ponto do Bolsonaro fazer várias substituições que a gente citou aqui ao longo do processo. Houve um desgaste. Um certo desgaste. Mas tudo isso é o ponto onde eu divirjo de certa forma do Gerson, é que eu acho que não é esse o ponto que impacta da credibilidade que as Forças Armadas perderam com a população.
Credibilidade em qualquer matéria, ela é constituída pela sua capacidade de entregar aquilo que você promete. Essa é a sua credibilidade. Então, a imprensa, por exemplo, nós estávamos falando dela agora há pouco, perdeu a sua credibilidade. Por quê? Ora, ela passou 100 anos construindo a credibilidade do tal do jornalismo independente, que é uma invenção do final do século XIX, o jornalismo imparcial, objetivo, uma coisa que não existia. Os pais foram dos pais fundadores, os pais fundadores eram jornalistas como eu. Não eram jornalistas do tipo William Bonner, né? Metido a imparcial. Então, o jornalismo objetivo construiu uma reputação ao longo do tempo. Essa reputação foi destruída ao longo de 15 anos. Nos últimos 15 anos, a imprensa destruiu a sua reputação, que construiu ao longo dos últimos anos. Os militares, eles construíram uma reputação justa. Essa reputação foi baseada em 20 e poucos anos, 21 anos de governos militares honestos, eficientes, e que trouxeram uma melhoria para o Brasil absolutamente gigantesca. Inclusive, só um parênteses, mas o Dr. Heitor de Paula documenta isso no livro O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Tem uma entrevista do Lula como deputado, que ele fala que se o Médici saísse para presidente, ele era eleito, que o povo adorava. Não era o Médici ou eu o Geisel. vivi os apelos para que o meu avô disputasse eleições para o governo do Rio de Janeiro. Eu vivi isso dentro de casa, eu via esse apelo. De se juntar. Tem um episódio famoso dentro do Sítio do Dragão lá de uma comitiva de políticos na porta e não deixar entrar. Então, assim, é porque os militares não voltaram para a vida pública porque não quiseram. Eles e os seus descendentes diretos. Meu pai, por exemplo, poderia ter seguido a vida política. Não seguiu porque não quis. Eu mesmo tenho certeza que eu teria tido uma votação expressiva para quase qualquer cargo que eu tentasse. Não faço porque não quero. Não é devido a mim. Talvez até alguma coisa hoje em dia, mas é o recall do que o meu avô fez. E o Geisel, e o Médici, e o Castelo Branco, e todos eles. Não só eles, como os subordinados. Então, a população tem um recall. Apesar de toda a campanha de difamação da Globo, de todos os documentários onde eles botam uma marcha, os cavalos, tudo em preto e branco, mostrando o desastre, a perseguição. A população tem um recall e um resultado positivo. Essa é uma parte. A outra parte é o trabalho, da mão amiga do Exército, das Forças Armadas como um todo, que tem o papel, muitas vezes, como únicos representantes do Estado em diversos setores do Brasil. E, quando dá ruim, sempre é o Exército que é chamado. Sempre são as Forças Armadas que são chamadas. Preciso garantia da eleição. Chama as Forças Armadas. Destruiu uma barragem não sei aonde. Chama o corpo de... Poluição de praia. Exato. Tudo. Dava ruim, a mão amiga do Exército vinha. Então você tinha esse recall da população e o outro, terceiro componente, é que todo mundo que tinha um militar na família, esse cara, em geral, era honesto, competente, e preparado, né? Um sujeito preparado. Então a população tinha um recall muito grande. Só que houve uma mudança no mundo. O inimigo, a forma como você luta guerras e a própria distribuição do tabuleiro político, ela não permite mais uma instituição completamente apolítica. Por quê? Porque boa parte da pauta da esquerda viola o cerne, a coluna, a espinha vertebral do Exército. Das Forças Armadas como um todo, mas principalmente do Exército. É impossível hoje você se manter... O patriotismo é um deles. Se você é globalista, você não pode ser patriota. Por definição. Questão de soberania, né? Até quando o Partido Claro. Comunista do Brasil foi fundado, era PCB, que tinha a sigla PCB, mas era Partido Comunista do Brasil, _SBIC, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Exato. Um título que manteve por um número de anos. Assim. Muitos. Então, era possível antigamente... Você vê com um cara como o Aldo Rebelo, tem um monte de gente, tem uma ala dentro das Forças Armadas que tem um alinhamento ali com o Aldo Rebelo, com uma política nacionalista mais de esquerda. Inclusive, ele falou hoje sobre a tese de que, deu entrevista hoje falando, só um parênteses, mas justamente que não seria um golpe de Estado o 8 de janeiro, Claro. repetiu, assim, quase que palavra por palavra os argumentos que o senhor falou no início, Coronel. Não. E o que o Paulo falou é verdade. Há uma convergência com o Aldo, com
particularmente da divergência que ele tem na questão ecológica, por exemplo, a pegada que ele tem em relação à instrumentalização do tema ecológico, particularmente na Amazônia, que ele conhece bem, e isso, obviamente, da parte dos militares há um grande segmento que é nacionalista. Tem. E isso, eu não gosto do termo, eu uso o termo soberanista, mas isso é um preciosismo meu, porque acaba que o nacionalismo acaba remetendo a um outro espectro. Mas não tem como deixar de reconhecer que o Aldo Rebelo foi um ministro da Defesa que teve um trânsito excepcional no meio das Forças Armadas, exatamente por causa dessa visão nacionalista. Isso aí é fato. Perdão a interrupção, por favor, continue. Não, mas é importante. É só para dizer que se tornou incompatível a função militar com as pautas de esquerda. Não tem como você dizer, eu vou ser apolítico, eu vou ser uma instituição que vai ficar completamente fora da política, enquanto o seu processo eleitoral está sob questionamento. Ora, qualquer militar hoje deveria saber o que é guerra de quinta geração, ou você pode chamar de, como você quiser, guerra híbrida. Tem um monte de nome bonito para isso. Os chineses falam irrestrita. Né? Irrestrita, guerra contínua. Todo mundo tem que saber o que é isso. Se você estuda alguma coisa militar, você tem que saber o que é isso. E uma das formas assumidas de guerra hoje é manipulação dos processos eleitorais. Ora, como é que a gente sabe disso? Porque os russos tiram onda que fazem isso. E os chineses também. Tiram onda que eles utilizam esse método no mundo inteiro. Ora, portanto, a integridade do seu sistema eleitoral é um assunto de defesa do seu país. Porque a guerra não é mais você botar soldado na fronteira apenas, né? Como os ucranianos estão ensinando, não é apenas, mas também é. Não é apenas você botar soldado na fronteira. Hoje você tem que se preocupar com segurança cibernética. Hoje você tem que se preocupar com, já há bastante tempo, com a questão de informação, contra-informação. Até segurança alimentar. Essa eleição de Taiwan vai ser assim, algo... Eu não sei o que vai acontecer, assim, mas vai ser um teste de fogo sobre muitos desses conceitos agora daqui a uma semana. Né? Exato. Então, esta função, que era uma função importante a ser exercida pelas Forças Armadas, ela... há uma sensação clara da população de que essa função não foi cumprida. Além da questão do famigerado artigo 142, eu não gosto de chamar de artigo 142 porque esse artigo é 142 na Constituição de 88, mas ele é um artigo presente desde a primeira Constituição do Brasil. Ele não foi um artigo, e é uma coisa que eu pesquisei bastante ao longo do tempo, até mudei minha opinião a respeito desse tema, porque eu pensava assim, não faz sentido os constituintes... Eu sou um originalista. O que significa isso? Eu gosto de avaliar o texto da lei de acordo com a intenção original dos legisladores. Então, essa é uma vertente da hermenêutica jurídica. Então, quando eu analiso lei, eu analiso sempre sob a perspectiva originalista. Qual foi a intenção do legislador ao colocar aquele artigo ali? Isso é muito interessante, porque eu sempre pensei assim, não faz sentido nenhum que o Constituinte de 88 tenha colocado um artigo que dá às Forças Armadas, no final das contas, a obrigação de garantir o funcionamento da República como República. Porque, eles vinham de um período militar, então tem que ser... A Constituição de 88 é revanchista em essência, não faz sentido esse artigo. Daí você vai entender que não. Esse artigo, eles não mudaram, porque, obviamente, por uma composição política, mas ele vem desde a primeira Constituição do Brasil. E o Paulo está sendo bem específico a segunda missão Exato, prevista. Porque é importante dizer, acho importante especificar. Esse artigo, chamado artigo 142, ele fala para que serve Forças Armadas. Então, para que serve Forças Armadas, Gerson? Então, defesa da pátria, esse é ponto pacífico. Defesa da pátria, onde eu já acho que as Forças Armadas falharam em defender a pátria na integridade do seu sistema eleitoral. Depois, segundo. Então, aí eu vou passar para a terceira, que é a mais conhecida, né? Porque o tal do GLO, que ficou famoso para todo mundo, é a garantia da lei e da ordem. Então, esse é o primeiro, defesa da pátria, e o terceiro, que é a garantia da lei e da ordem, é conhecido por todo mundo. Só que o que o Paulo está falando é sobre o segundo. E esse segundo, com exceção da Constituição de 37, Exato, a única foi a única Exato. que não consta. Ele fala sobre a defesa dos poderes constituídos, ou em uma outra versão... das instituições. Mas, ou seja, atribui às Forças Armadas, ou a existência das Forças Armadas,
a estabilidade institucional. Em última análise, o que está dizendo é que está no texto constitucional, e é essa pergunta que você faz, nós debatemos isso no âmbito, particularmente no âmbito do curso de Política, Estratégia e Alta Administração. Por que o Constituinte manteve, já que havia esse espírito revanchista, né, de 88, por que manteve essa segunda missão constitucional de defesa dos poderes constitucionais? E é esse que é o ponto que o Paulo ataca. Então, quando a população vai às ruas e vai depois que elas tentaram todos os caminhos institucionais foram tentados. A população vê a lei não está sendo seguida. As instituições e os poderes constitucionais não estão sendo respeitados. A quem eu posso recorrer? Ora, a única instituição que não foi aparelhada pela esquerda. A única que aparecia, até 2022, em todos os rankings liderando a credibilidade no Brasil. Vou recorrer às Forças Armadas. E eu gosto muito de psicologia, o Gerson sabe disso, eu acho que nada é por acaso. E o cartaz que as pessoas seguravam era de SOS Forças Armadas. SOS para quem é carioca. Forças Armadas. Que em inglês significa Save Our Souls, né? Salvem as nossas almas. Não era salvo o Brasil. Era salvem a nossa alma. Salvem quem nós somos. E aí, nesse momento, eu vejo que você tem um grande choque, e foi o que eu acompanhei dentro das Forças Armadas. Você tem um corpo patriota, revoltado, e que buscava alguma forma de agir. Mas você tinha um topo da hierarquia, esses colegas de turma do Gerson, e não todos, para ser honesto, que adotaram uma postura diferente. E eu não sou militar, mas desde o primeiro Figueiredo que chegou ao Brasil, para ser capitão-mor nas Minas Gerais, até o meu pai, e minha mãe depois ainda separa do meu pai para casar com um militar, toda a minha família é militar. Então, eu acho que eu, num certo sentido, compreendo os valores militares. E um deles, que é um pilar fundamental, é o da hierarquia e disciplina. Porque, claro, nenhuma força militar pode subsistir sem hierarquia e disciplina. Se cada um fizer o que quer, não tem força militar que funcione. Então, eles são, nesse caso o termo é correto, doutrinados a seguir a hierarquia e disciplina desde sempre. Então você começa a ter um descasamento dos coronéis para baixo, pé da vidas, cobrando dos seus superiores alguma solução. Qual solução? Este é um devido problema. Ninguém sabia qual. Por quê? Porque a gente estava em mares não navegados. Ninguém nunca acionou uma cláusula de garantia dos poderes constitucionais. Ninguém sabe como. Não existe regulação, não existe regulamentação. Não existe sequer um debate público a respeito. Porque era uma pauta proibido ter um debate público a respeito. Então é um texto que está na Constituição, mas ninguém sabe como ele se aplica. O Ives Gandra, eu acho até importante essa sua colocação, porque, por exemplo, o Ives Gandra foi meu professor no curso de Política, Estratégia e Alta Administração. Grande professor. E, aliás, ele foi professor de toda uma geração. Então, ele afirmava peremptoriamente de que seria impossível haver uma intervenção militar naquele problema eleitoral. Ele afirmava que seria inadmissível dentro do contexto do que ele conhecia, da minha geração, essa geração que está hoje no alto comando, a ideia de uma iniciativa ou de uma ação unilateral, ou mesmo de as Forças Armadas chamarem a si o poder discricionário de fazer a arbitragem política. Então é interessante que ele colocava isso, mas ao mesmo tempo ele reconhecia que esse poder moderador, né, que era muito evocado, né, e que nunca foi explicitado, nunca foi regulamentado essa segunda missão atribuída às Forças Armadas, ela respaldaria, vamos dizer assim, ou pelo menos a própria existência das Forças Armadas, ela constrangeria esses poderes a buscarem
um ponto de equilíbrio ou um ponto de... É o que, como diz o próprio texto constitucional, que você tem que ter uma harmonia e uma independência. E isso estava realmente dissociado. Mas o Paulo coloca eu tenho uma pequena divergência com ele, porque ele tem essa visão, como ele falou, do segmento da insatisfação. E eu já tenho a visão do segmento estratégico, que olha a situação e percebe algumas coisas. Por exemplo, primeiro, é muito importante nós entendermos que os militares, eles fazem a defesa da pátria, ou têm essa visão de defesa institucional da nação como um todo. É por isso que o militar não se envolve em política partidária. Por quê? Porque ele sabe que ele quer defender a nação, mas ele não pode contribuir para a falta de coesão nacional. Existem os diversos grupos e esses grupos vão ter que se alternar politicamente e vão ter que achar uma solução. Segunda questão é que as Forças Armadas são um corte muito representativo da sociedade. E o que acontece? Dentro das Forças Armadas nós temos o isentão, a gente tem o social-democrata. Embora seja um corte com um viés para a direita. Não. É uma instituição conservadora, mas eu quero dizer o seguinte, como ela tem esse corte da sociedade, e a nossa sociedade é predominantemente conservadora, mas você tem... Mas é desproporcional. É desproporcional, tudo bem. Desproporcional. Mas nas Forças Armadas, você tem... particularmente nos tomadores de decisão estratégica, você tem, por exemplo, um general que consegue entender aquela pegada aqui dos Estados Unidos, que as Forças Armadas estão envolvidas também com muita dificuldade de achar que as mudanças climáticas são a principal ameaça para as Forças Armadas. Isso o Trump ridiculariza, ele fala, não, vamos achar um combustível diferente para os blindados ou para as aeronaves, etc., menos poluente. Quer dizer, essa pegada, existem militares hoje que estão realmente olhando para a Agenda 2030, por exemplo, e tentando adequar a doutrina militar àquilo. E existe? Agora, a maioria, e aí eu posso afirmar pela convivência que eu tive, tem uma visão muito cética em relação a essas vamos dizer, propostas globalistas. E tem uma pegada muito arraigada, vou chamar de soberanista, não nacionalista. Então, o que aconteceu, por exemplo, quando a gente falou da Victoria Nuland, ou da própria mudança da política externa norte-americana, um dos pontos que foi analisado quando a gente estava no ar e nós levantamos quais são as opções constitucionais para o presidente Bolsonaro. Havia inicialmente, não sei se você lembra, eu cheguei a levantar essa bola da convocação do Conselho da República. Sim. Depois... Esse ponto do Bolsonaro é importante, porque um dos fatores que eu entendo que contribuiu com a inação, porque houve essa discussão dentro do alto comando, o que fazer? O que fazer? E havia uma divergência, posições diferentes. Alguns tinham algumas posições, outros tinham outras posições. Eu cheguei a dar o nome de alguns generais que tinham posição contrária, e disse por quê. Gerou até uma resposta no Twitter do Vilas Boas. Do Twitter do Vilas Boas, não. Gerou uma resposta do comando das Forças Armadas. Perfeito. Mas além do Twitter do Vilas Boas, que fez um tweet que eu achei engraçadíssimo, dizendo que os militares precisavam de paz para tomar as decisões. Eu falei, porra, se militar precisa de paz para tomar decisão, tem que mudar de profissão. Né? A única dessa profissão que você não pode precisar de paz para tomar decisão. Eu falei assim, eu acho que não percebeu a estupidez que ele mesmo está descrevendo. Com todo respeito ao general Vilas Boas. É quase engraçado alguém dizer um troço desse. Mas, independente disso, o fato é que havia essa discussão, ninguém sabia o que fazer, alguns estavam dentro, como o Gerson falou, coletividade. Você tem alguns que são melhores, tem alguns... E alguns afrouxaram. Alguns afrouxaram por problemas pessoais, outros afrouxaram por interesses pessoais. O que você quer dizer com afrouxaram? Afrouxaram, falaram, não vou comprar o barulho. Perderam o interesse em discutir a pauta? Falaram, o que é mais fácil fazer? Não fazer nada. Essa é uma dificuldade que a gente tem, uma divergência. Quando ele fala afrouxar, a sua reação é, o que você quer dizer com afrouxar? Por isso que eu gosto de ser específico com as palavras. Afrouxaram no sentido de que não tiveram coragem de enfrentar o problema. Partiram para a inação. E alguns por interesses pessoais. Ora, como eu sabia, e anunciei nos Pingos nos Is, em novembro ou dezembro, que o general Tomás ia ser o comandante do Exército, indicado pelo Alexandre de Moraes. E tiro e queda. Aí faz-se um acordo para garantir os mais antigos. Indicado pelo Alexandre de Moraes?
Não, custo. não. Isso depois. É bom dar a raiz disso, né? Não é que ele foi um adivinho, é porque ele tinha algum contato assim muito. Porque a dedução é que já havia. O CID do Fernando Henrique Cardoso foi o Tomás. Então, quando a gente. Para a nossa audiência poder. Eu efetivamente ouvi do alto comando que havia uma pressão para o Tomás ser o indicado Lula. Por que ele? Porque ele era o cara que tinha interlocução política. E trânsito no PSDB. Exato. Ele foi comandante militar do Sudeste 2 vezes. Você sabe por quê? Não é muito comum. Você quer saber por quê? Você descobre por quê quando o Arruda, que era alguém que não compartilhava dessas posições mais frouxas, alguém que se imaginava que chegasse lá, que fosse ficar lá justamente para garantir que não houvesse... Ele era o mais antigo, nem foi escolhido, né? Ele era realmente o mais antigo. Era, mas não precisava ser escolhido. Ele podia ter escolhido outro e aposentado o Arruda. Esse acordo, do lado do Exército, era positivo que fosse o Arruda, porque o Arruda era um cara muito respeitado. E também mais sóbrio, né? Ele era muito mais comedido, mais calado, né? Mais calado, mais comedido, mas não era da mesma linha que o Tomás, o Stumpf e Richard e tantos outros. Então, foi colocado lá como alguém que preservaria, de certa forma, o Exército de uma revanche. Durou 20 dias. Uma das coisas... E porque ele não caiu por causa do 8 de janeiro. Isso é uma das coisas por causa do 8. Não, eu quis dizer, porque muita gente acha que ele caiu por causa do dia 9 de janeiro, né? Do 8 para o 9, ou na noite do 8 para o 9, né? Porque ele reagiu àquela avalanche, né, do Alexandre de Moraes conseguir lá de Paris, né, ou lá da França, conseguir assinar a intervenção federal e destituir o governador, botar um interventor, e esse interventor querer prender todo mundo, e tudo isso numa noite, né? Parece que eu só quero concluir que muitos dos que afrouxaram também o fizeram pela falta do respaldo político. Porque isso era Eles um consenso. achavam que não teria... Isso era um consenso. Se existia um grupo que achava que algo deveria ser feito, mas não sabia o quê, e existia um grupo que falava assim, não, deixa rolar. Mas então quando você fala afrouxaram, não é que eles não partiram para alguma ação que fosse violar... Esse era o meu ponto. O consenso é que nenhum deles pensava em um golpe militar. Nenhum. Zero. Eu posso afirmar, o Gerson tem fontes... Afrouxar não é desistir de um golpe, então? Não, porque ninguém queria um golpe. A dúvida era, nós temos uma cláusula constitucional e nós temos um problema de defesa e constitucional. E nós somos os responsáveis, segundo a Constituição, por resolver esse problema. Como nós vamos resolver? Ora, a gente precisa discutir esse problema. E essa discussão foi feita. E aí você tinha duas posições. Ou a gente ataca o problema, não sabemos como ainda, ninguém nunca chegou a uma conclusão, ou não fazemos nada. Venceu a turma do não vamos fazer nada. É importante falar o seguinte, militar trabalha com planejamento. Exato. Então, foram feitos todos os planejamentos para todas as linhas de ação. Não se sabia, nós não podemos esquecer, eu acho que quando a gente não tem esse resgate histórico é muito difícil. O presidente da República, na minha avaliação, ou da minha esposa, principalmente que é psicóloga, você também tem esse viés psicológico aí. Nós compartilhamos de cônjuges psicológicos. Exato, mas na percepção da minha esposa, o Bolsonaro teve um burnout. Esse é o ponto. E isso é um ponto muito importante. Porque a inércia não foi só de parte da tropa, foi dele também. Falta de liderança. Não, houve uma ausência de pronunciamentos. Não, houve uma ausência... As pessoas acham que é a ausência de pronunciamento. Se a ausência fosse apenas de pronunciamento, estava tudo certo. Se tivesse acontecendo as decisões... Porque isso a ausência de liderança é dada por parte da imprensa, parte do establishment, como um dos fundamentos de que havia um golpe de Estado, porque ele não estava falando nada, ele estava acobertando alguma coisa. É exatamente o oposto. O oposto disso. Exatamente o oposto. Explique. No sentido de que o presidente entrou num burnout, ele entrou numa... Olha, eu posso falar, eu tenho muitos interlocutores pessoais com o presidente e ele não conversava com ninguém. O presidente não conversava com ninguém. Aquela imagem... Ora, tudo que você precisa numa situação de crise é a força. É demonstrar força. A liderança precisa mostrar força. Se você está numa situação de crise, você é um militar, você é um coronel, você olha para dentro, está o seu general chorando e calado dentro do banheiro, você olha e fala, porra, tô roubado. Acabou, tô roubado, o que eu faço? Então, era muito difícil...
E esse é o ponto de defesa aí que eu faço do alto comando. Era muito difícil que eles fizessem qualquer coisa quando o comandante em chefe e chefe do Poder Executivo, portanto, né? E chefe de Estado? E chefe de Estado estava chorando no banho, sem falar com ninguém. E errático. Então, e não dá para culpar, porque o que esse cara passou é uma coisa assim, impressionante. Não posso dizer que eu não sofreria a mesma coisa. Nem sei se eu aguentaria. Exato, aquele nível de pressão. melhor dizer. Talvez poucas pessoas aguentariam o que o presidente Bolsonaro aguentou. Eu não sei se eu aguentaria, porque esse é o tipo de coisa que você só sabe quando você passa. Depois de tomar uma facada, cirurgias, tem uma série Exato. Não, assim, são 4 anos. Olha só, meu avô sofreu muito como presidente. Muito. Eu acompanhei, eu vivi isso dentro de casa e vivi a repercussão disso ao longo do tempo. Mas eu posso dizer que o que o Bolsonaro sofreu... E olha que meu avô foi o cara que teve que fazer a abertura. Então ele teve que, assim, fazer uma transição pacífica lidando com problemas de 2 lados. Né? Uma ala dos militares que não queria abrir, atentado no Rio Centro, né? Assim, e pressão da esquerda, pressão por diretas. Assim, como fazer o processo de forma pacífica? Foi muito duro. Crise internacional, Reaganomics, olha o choque, foi um governo muito duro, o governo Figueiredo. Mas o que o Bolsonaro sofreu, eu não acho que nenhum presidente da história tenha sofrido. Agora, eu queria resgatar... Mas desculpa interromper o senhor coronel, mas especifique o porquê, para a gente dar para o público mais... eu queria resgatar justamente essa sua pergunta, porque ele falou muito en passant, e talvez o pessoal não tenha pescado. Porque tem muita gente que não acompanhou esses fenômenos de perto e Exato. está vindo a entender hoje o assunto, né? Mas o Paulo, ele deu o ponto focal quando ele fala da questão política. Então, o que acontece? Quando ele diz assim, aí eu dou um desconto, eu entendo a posição do alto comando, é porque essa tensão que houve do que fazer, havia uma percepção de que qualquer solução constitucional passaria ou pela impugnação em 15 dias após a diplomação, seria um caminho. O PL tentou fazer uma primeira tentativa ali de questionar o processo eleitoral, acabou tomando uma multa emblemática, né, de 22,9 milhões e tal, etc. O próprio Valdemar tenta construir ali algum tipo de questionamento, mas o fato é que demandaria do chefe de Estado a apresentação de um pedido de impugnação com as provas e o ambiente político dizia que persistir as 4 linhas da Constituição, igual ele falava, e não havia ambiente nenhum nas Forças Armadas para que não fosse cumprido o texto constitucional, no dia 1º de janeiro assumiria o presidente da Câmara dos Deputados como presidente da República interino, que teria esse sim que ou convocar novas eleições ou aprofundar as investigações em cima das denúncias que seriam apresentadas de impugnação. Eu não via nenhum cenário, cheguei a falar isso publicamente no ar, e o Gerson concordando comigo, nenhum cenário onde o presidente, no dia 2 de janeiro ou no dia 1 de janeiro à noite, fosse Jair Bolsonaro. Nenhum cenário constitucional. Então, qual era a solução para isso? Talvez fosse essa. Essa era a discussão que precisava ser feito, inclusive com respaldo político. E como não havia respaldo político, é possível que parte dos militares do alto comando tenham desistido de qualquer ação porque não tiveram nenhum tipo de Eu não digo nem não desistido, eles contraindicaram mesmo. Contraindicaram. É porque quando você faz o estudo de situação, a forma verdade. do militar decidir, você apresenta linhas de ações e algumas até opostas. E havia aqueles que entendiam que deveria ser tomada uma atitude pelo chefe de Estado respaldada pelos militares e que essa atitude deveria ser constitucional, ou seja, a impugnação, o processo, mas como o Paulo falou, nenhuma dessas linhas de ação levavam a um golpe de Estado ou a permanência do presidente Bolsonaro após o dia 1º de janeiro. Você pode ver que isso saiu bastante na imprensa, que o próprio Alexandre dizia que tinha confiança em tomar as ações que ele tomava, porque ele ouvia dos interlocutores que ele tinha dentro do alto comando, e tinha. E tem. E tem, hoje direto, né? Hoje o comandante foi indicado por ele. Então, é mais direto. Mas ele tinha certeza de que nada seria feito.
Ele sabia, ele conhecia os cenários. Por isso que essa versão do golpe de Estado ela é mais falaciosa Mais e mais falaciosa. hipócrita. Então, porque todo mundo fala da desinformação da direita, mas eu acho que a falta de clareza que se tem sobre os contrapontos existentes a respeito do que aconteceu ali é cabal, assim. Teve um golpe de Estado e aí tem uma narrativa de direita maluca e que tenta desmentir isso e aí é falha. Eu acho que muita gente recebe essa propaganda e não encontra... Não é que não consegue desmentir, é que não encontra os meios para onde buscar um contraponto e tentar esclarecer esse cenário. Agora, muito da desinformação, e o Paulo ele tocou nisso na questão do histórico. Desculpa militar. fazer uma parte aqui. Meu Instagram acabou de, durante a nossa live, meu Instagram de 360 mil pessoas acabou de ser bloqueado pelo Alexandre de Moraes. Agora? Agora. O nível de perseguição O política... nosso está no ar, Por enquanto está no ar. Tô vendo aqui. Ainda está no ar? Pois é. Eu só queria resgatar... É só para dizer aqui uma coisa interessante que a gente ouviu. A gente está num estúdio que é operado por venezuelanos. E os venezuelanos estavam interessadíssimos aqui, falando, nossa, no Brasil fazem isso porque nem na Venezuela o Maduro consegue derrubar perfil das pessoas. Então, você estava ouvindo, cara? Eu estava ouvindo, estava na conversa quando a gente Ele estava falando antes de você chegar. Nem na Venezuela, o Maduro não derruba perfil de jornalista no exterior. E, no entanto... Desculpa, só eu só queria resgatar, porque quando o Paulo falou sobre a questão do histórico ou da expectativa da população do SOS, Forças Armadas, muita gente fazia a associação com 64, ou com o que preconizou ali o movimento de 64. E isso... Quando o Paulo fala do contexto político, é a grande diferença, que as pessoas não lembram. Elas têm um saudosismo, elas lembram que naquele período houve um grande desenvolvimento, havia mais segurança pública, mas a gênese do processo ela é muito pouco compreendida. Então, por exemplo, quando o João Goulart ele sofre aquele momento de oposição, essa oposição vinha do Congresso Nacional. Então, é importante a gente lembrar que quando ele faz aquele discurso da Central do Brasil, ele diz que vai fazer as reformas na marra, atropelando o Congresso Nacional. É importante lembrar que... É muito diferente. 64 de 2022 é muito diferente, mas as pessoas queriam alguma solução e essa solução viria, né, dos militares apoiando uma ação do chefe de Estado, essa que era talvez a solução, ou que pelo menos ele resgatasse a credibilidade no processo eleitoral. Então, havia toda uma expectativa, uma insatisfação, só que não havia as condições políticas. Porque em 64 você tinha toda a imprensa praticamente contra o João Goulart, você tinha a igreja contra, você tinha as Forças Armadas, tinha governadores. A elite financeira. A elite financeira, os governadores do Rio, São Paulo, Minas Gerais. Então, havia um contexto completamente diferente. O Bolsonaro era o contrário. Ele olhava para todos os lados e dizia, eu não tenho ninguém. É verdade. Então, ele até dentro das Forças Armadas talvez tivesse mais apoio do que existia em 64. Essa é uma discussão. As Forças Armadas estavam mais propensas a agir do que estiveram em 64, onde as coisas... Até a comunicação era muito difícil. Hoje você forma consenso por grupo de WhatsApp. Em 1964 você tem que mandar um telefonema para não sei quem. É uma dificuldade danada. Então, nesse ponto... O Bolsonaro, agora, no restante, de quem que o Bolsonaro tinha apoio? Tinha um bom apoio popular, tinha um apoio dentro das Forças Armadas, um apoio das polícias, um apoio dentro da Igreja Evangélica, muito forte, que não se reflete na Igreja Católica, a gente está vendo isso. Né? Mas ela também tem um outro capítulo de subversão por dentro. Eu não quero entrar na Igreja Católica hoje, mas não vou entrar. Que a Igreja Católica é um tema que vai dar pano para manga no futuro. Mas, posto tudo isso, o Bolsonaro não tinha, como o Gerson está falando, o apoio político para poder fazer qualquer coisa. Ou pelo menos não achava que tinha. E certamente os militares não tinham apoio político, porque a maior força política do Brasil, que era o presidente Bolsonaro, estava em estado catatônico, vamos chamar assim. Então, assim... Mas o fato é que, voltando para fechar aqui o nosso full circle, estava procurando a expressão em português, né? Nosso círculo completo.
houve a percepção da população de que os militares falharam na sua missão constitucional. Em todas as suas missões constitucionais. Por isso que o silêncio, eu falo para mim, é o grande problema de comunicação. O gerenciamento de crise de imagem, o gerenciamento de Mas crise... é inequívoco, independente. Qualquer coisa que eles falassem, os militares não conseguiram garantir a defesa da pátria. Nós não temos um processo eleitoral considerado íntegro por uma enorme parcela da população. Você falava da decepção, né? Eu estava falando sobre a decepção da população. O fato é que, independente disso, os militares não conseguiram fazer o trabalho deles, segundo o relatório dos próprios, para garantir a integridade do sistema eleitoral. Isso não é opinião do Paulo, não é opinião do José, não é opinião do Chiquinho. É opinião dos militares no relatório que eles falaram. A gente não conseguimos trabalhar. Então, falharam na garantia da defesa. Ora, ninguém em sã consciência podia dizer que o Brasil estava sob o império das leis. Afinal, o próprio Alexandre de Moraes dizia: vou suspender a lei um pouquinho. Então você não tinha mais a lei. E a garantia dos poderes constitucionais, era impossível você dizer que estavam sendo garantidos. Porque o poder constitucional é aquele que age dentro da Constituição. E nós, naquele momento, já tínhamos jornalistas. O artigo 5º da Constituição já tinha sido feito de papel higiênico. Parlamentares com as suas redes Exato, exato. Assim, a Constituição já tinha ido para o espaço. Então, das 3 funções que os militares têm... Acho que meio que case in point é os últimos 5 minutos, assim, a impossibilidade de discutir os assuntos em uma plataforma de ampla abrangência sem trazer o disclaimer da narrativa oficial. No final das contas... E acrescento que muitas das alegações são consideradas como notícias falsas, então procurem as fontes, consultem o TSE, aquela coisa toda. Leiam a Folha, leiam o Estadão e leiam o Globo. Isso. Mas o meu ponto é que das 3 funções constitucionais, ninguém em sã consciência pode, das 3 funções do artigo 142, que vem lá dos primórdios da primeira Constituição, o Exército não conseguiu cumprir nenhuma das suas funções. E nesse momento, a população olha e fala assim: peraí. Então vocês servem para quê? Se vocês não servem para garantir... não, a gente faz uma enorme campanha de dentista, nós, cuidamos dos mosquitos. Até virou memes post no Instagram. Né, Aí a população virou e falou: vocês são os bandos de pintadores de meio fio. O que é, em parte, injusto, mas em parte justo. E quando você fala população, eu faço essa ressalva, que eu acho que é importante a gente colocar. Primeira coisa, a gente entender que há uma convergência do desgaste da imagem do Exército e das Forças Armadas. A esquerda já faz isso historicamente, agora você junta um segmento que era o segmento que apoiava, que também solapa. Então você tem a instituição sendo solapada pelos dois segmentos. E isso tem uma estratégia, isso não é feito de uma maneira acidental. Não. E aí, uma das diferenças que eu tinha com muitos acho que com você não, mas com muitos dos analistas, é que todos remetiam à Venezuela. E eu sempre defendi que o processo que o Dirceu e o PT pretendiam para o Brasil era a argentinização das Forças Armadas e não a venezualização das Forças Armadas. Porque eu não enxergava ambiente para que você conseguisse chegar a um nível de promiscuidade, de corrupção do próprio processo militar da Venezuela, que se tornou uma narcoditadura. Ele, no mínimo, será mais lento. Não, teria que ter gerações para você conseguir isso. Agora, o que aconteceu com a Argentina? Eles realmente passaram por um processo pós-Malvinas e uma série de outros desgastes em que as Forças Armadas foram deslegitimizadas ou foram, popularmente falando, foram consideradas descartáveis ou perderam o seu prestígio. E isso está acontecendo agora numa operação psicológica conduzida com muita competência. Então eu vejo, e essa minha preocupação é o alerta que eu faço, é que você pode ter a frustração, você pode estar revoltado, você pode estar decepcionado, mas você não pode fazer, na minha perspectiva, o que exatamente objetivam aqueles que querem o desgaste da instituição. Você pode atacar a decisão de um ou de outro, achar que você diverge disso ou daquilo, mas quando você faz esse tipo de questionamento, para que serve?
pintar meio fio, todos são melancias. Essa operação psicológica que está sendo feita, talvez a direita esteja sendo instrumentalizada sem perceber. Essa é a minha percepção. E ela não está equivocada. Mas nem por isso ela deixa de ser verdadeira. E esse é que é o problema. A operação psicológica está funcionando tão bem porque os militares fizeram por onde. E eu já dei aqui os motivos. Remete à questão para mim do silêncio. O fato é que as funções constitucionais das Forças Armadas não foram cumpridas. Então é legítimo, não sei nem qual é o orçamento de defesa do Brasil, mas é uma grana. É legítimo falar assim, vocês estão fazendo o quê? Porque para pintar meio fio, matar mosquito, plantar árvore e servir de dentista na selva, tem meio mais barato. Aí também entra a ignorância do que é realmente que as Forças Armadas Força fazem. de dissuasão. Essa conversa é onde eu divirjo, por exemplo, do Salles. O Ricardo Salles é um grande amigo que a gente tem. Sim. É alguém que a gente torce até para que concorra lá à prefeitura em São Paulo. Mas ele, às vezes, encampa esse discurso e eu tenho a oportunidade, às vezes, de conversar e dizer, olha, as funções das Forças Armadas, você para treinar, por exemplo, um submarinista, ou um piloto de helicóptero, um piloto de caça, ou internar um batalhão dentro da selva amazônica, isso é um processo extremamente complexo que demanda anos de adestramento. Então, você não consegue fazer de cima para a hora. Exatamente. Então, quando você fala assim, para que servem as Forças Armadas, a impressão que dá, aliás, muito do tic-tac, as pessoas falavam assim, olha, está tendo salto de paraquedistas em Saquarema, está tendo blindados. Eu falava para as pessoas, isso as Forças Armadas fazem todos os anos. Só que vocês não observavam. E agora está todo mundo achando que passou todo mundo a ler o Diário Oficial. Né?